o programa Saber Investir está de volta e hoje a gente vai fazer algo diferente. Normalmente o segundo bloco ele é reservado para mostrar uma opção de investimento. Essa semana vamos falar sobre impostos. Os impostos incidem sobre investimentos, sobre consumo, sobre renda e acabam onerando demais todos esses agentes econômicos. No dia 17 de setembro acontece uma movimentação nacional chamada Feirão do Imposto. E para conversar sobre esse assunto conosco hoje está aqui o diretor de assuntos tributários da CIF, Klaus Haupt. Klaus, a questão do imposto é uma questão crucial para qualquer investimento, para qualquer país. A partir do momento que, quando o investidor quer fazer uma projeção, se aquele investimento vale a pena ou não, uma das maiores linhas de custos, ou o seu maior sócio, acaba sendo, no caso do Brasil, o governo. Eu até diria antes, primeiro, boa noite ao nosso telespectador, boa noite a você, Daniel, Jean, que não deixa de ser também um investimento numa nova consciência, né? Num novo patamar educacional de todos nós, cidadãos. Ou seja, que a gente tem uma consciência tributária, que quer dizer consciência do que nós pagamos, a ponto de saber cobrar não só a contraprestação disso, que são os serviços públicos, que a gente sabe que são bastante deficitários no nosso país, mas também cobrar que essa mesma arrecadação seja um pouco mais inteligente, né? Mais justa, mais eficiente. Mas na linha do que você inicialmente coloca, sem dúvida, né? Um dos principais entraves para a constituição de negócios hoje no Brasil seguramente é a questão tributária. Esse sócio de que você fala, ele representa hoje uma participação societária, vamos dizer assim, brincando, de 35% quase da receita do lucro do capital social de uma empresa, vamos dizer assim, com essa linguagem. Então, quer dizer, é bastante, né? Sobre essa questão de saber o que se paga. Mais de um terço de participação societária é o governo, sobre as empresas em geral, sobre as atividades em geral. Sobre essa questão de saber o quanto se paga. O investidor, o empresário, normalmente sabe quanto ele paga de imposto, porque isso está nos seus balanços, nas suas guias de imposto. Agora, e o consumidor? Isso não está claro no preço, quanto desse preço é imposto? Na verdade, eu não diria que talvez esteja tão claro assim, como a gente possa imaginar, né, para o empresário, porque tal é a confusão que existe a respeito do que se paga mesmo no mundo empresarial. Não é à toa que existem as assessorias especializadas, né, tanto vindas da contabilidade, da advocacia, né, do mundo da administração, da economia, enfim. Mas sem dúvida, que naqueles tributos que incidem sobre o consumo, produtos, mercadorias e serviços, a informação que se tem tributária a respeito, né, do que incide é bem menor. Né? A gente não fica sabendo lá na gôndola do supermercado, lá no balcão da loja de eletrônicos ou de qualquer tipo de mercadoria, o quanto que está sendo pago a título de tributo naquele bem que a gente está adquirindo. Né? Hoje existem quantas taxas, impostos? Eu não saberia te precisar, mas seguramente no nível de impostos nós temos os 7 tributos, 7 impostos. Né? Tributo é gênero para o nosso telespectador. Imposto é uma espécie, né? Assim como as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. São 5 tipos, né? No caso espécies, do gênero tributo. No caso dos impostos são 7 federais, 3 estaduais e 3 municipais. Temos 13 aí ao todo. Mas são muitas outras taxas, contribuições, creio que passa bem folgado de 60, de mais 60 tributos na legislação brasileira hoje. Que fica na obrigação do empresário recolhê-los? Não necessariamente, porque aí você tem que considerar a base de incidência, né, do tributo. Tem tributo sobre a renda. No caso, a renda, por exemplo, das pessoas físicas, não só das pessoas jurídicas. Então, esse tributo é da responsabilidade do contribuinte pessoa física. Do contribuinte. Né? Tributo sobre movimentação financeira ou sobre transações financeiras. Quem é do mundo dos investimentos sabe disso, né? O IOF, por exemplo. Então, assim, dependendo do tipo de incidência do tributo, é que você tem uma base específica para ele. Né? Agora, sem dúvida que a maior parte dos tributos que se paga, ela é arrecadada, ela é cobrada no mundo da atividade empresarial, mas não necessariamente suportada apenas pelas empresas, pelos empresários. Né? Muitos dos tributos são suportados no final da cadeia pelos contribuintes, né? Pelos consumidores, perdão. E o papel aí da associação comercial aí do município perante essa situação de impostos e tributos? Qual é que seria a função, de modo que a gente sabe que as associações lutam
para proporcionar inúmeros benefícios, né? Seja para o consumidor ou para o empresariado. Então, qual que seria o papel da associação para tentar, de repente, proporcionar alguns benefícios para o empresariado, desde orientações, enfim? Eu diria que o papel das associações comerciais, das entidades associativistas em geral, seriam basicamente dois. O de criar consciência, despertar consciência, né, no caso tributária, como comentei antes, na sociedade em geral, nos cidadãos em geral, especialmente no empresariado, que é o nosso público-alvo, mas também propor, ser propositivo, né? Nesse sentido, a CIF ela é, vamos dizer assim, vanguardista, proeminente. Nós somos uma das pouquíssimas, se não talvez a única, isso eu não sei dizer hoje, mas somos uma entidade que tem uma proposta de reforma tributária estudada, né, detalhada sobre o sistema tributário brasileiro, em cima, né, a respeito do sistema tributário brasileiro como um todo, e pensando formas mais inteligentes de arrecadação, pensando formas que sejam mais eficientes no modo de arrecadar e, ao mesmo tempo, mais simples e mais justas, né? Que benefício traria para o consumidor ou para o empresário em geral? Redução da carga sobre aqueles que muito pagam hoje, por exemplo, né? Se dá um exemplo assim, hoje, isso são dados, tá? Não são informações de opinião minha, são dados até da Receita Federal. 47% da arrecadação federal vem do mundo dos consumos, do mundo do consumo. Quer dizer, é muito alta a carga tributária sobre o consumo. Você não estimula o consumo tendo uma carga tributária tão alta assim. Num país como os Estados Unidos da América, essas taxas, as taxes que eles chamam, sobre consumo variam de 6% a 8%, 9%. Você imagina que para nós é em torno de 45%. Por que esse iPad aqui que o Daniel está segurando, ele custa o dobro aqui no Brasil do que custa na saída de uma loja da Apple lá nos Estados Unidos? Né? Então isso tem uma explicação do como a carga tributária brasileira é concentrada. Um outro exemplo, que para nós é um paradoxo muito grande. 26% dessa arrecadação vem da massa salarial, folhas de pagamentos. Pergunto para vocês, faz sentido a saber investir ter que pagar, por exemplo, a empresa, né, que patrocina este belíssimo programa, pagar para empregar colaboradores? Faz sentido isso? Ela está gerando emprego, ou seja, contribuindo com a economia do país. E, ao mesmo tempo, ela tem que pagar tributos, no caso, contribuições sobre folha de salários, etc., por conta deste fato econômico. E não faz sentido. Então, a gente pode inverter essa lógica optando por outras fontes de arrecadação. Klaus, muito obrigado pela sua presença. É uma discussão que a gente sabe que pode levar aí horas, dias, meses, anos, que não vai ser resolvida e a gente nunca vai achar a solução perfeita. Mas nossa missão aqui é tentar mostrar vários pontos de vista. Sempre à disposição. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre o Feirão do Imposto. Receberemos a Marina, organizadora do evento desse ano, que nos contará um pouco sobre a história do feirão e como você também pode participar desse evento. Não saia daí!